Olá a todos! Nessa videoaula, nós vamos estudar o teorema fundamental das integrais de linha. Então, a ideia dessa aula é criar uma relação entre o teorema fundamental do cálculo, que é algo que nós estudamos no cálculo 1, com as integrais de linhas. Então, o teorema é esse. Seja f uma função de duas ou três variáveis real, de classe C1, ou seja, uma função que possui derivadas e as suas derivadas parciais são todas contínuas. E vamos considerar gama uma curva ou em R2 ou em R3. Então, a integral de linha sobre a curva em relação à curva gama da gradiente de f é nada mais nada menos que fazer o f de gama de b menos f gama de a. Então, para fazer essa demonstração, eu vou fazer uma ilustração da demonstração no R2, para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui nós temos uma função, o gradiente de f de xy. Lembre-se que é nada mais, nada menos que a derivada de f em relação a x, aplicado no ponto xy, vírgula, derivada de f em relação a y, aplicado ao xy. É o gradiente de f. Então, vamos supor que gama numa curva no R2, né, já que a função é no R2, né, de duas variáveis, perdão. Então, digamos que o nosso gama de t seja a função primeira coordenada x de t, segunda coordenada y de t. Então, temos essas duas informações, nós vamos calcular esse cidadão por definição. Então, integral em gama do gradiente de f de gama, ele é nada mais nada menos que a integral de a até b, referente à parametrização de gama, produto escalar do gradiente de f do gama de t com o vetor gama' de t, dt. Então, nós vamos desenvolver essa integral, só que agora nós vamos utilizar essa informação que está aqui em cima. Então, usando a definição de produto escalar, isso nós temos que a integral de a até b é primeira coordenada vezes a primeira coordenada. Antes, já ia me esquecendo, né? Eu quero gama' de t. Então, logo eu vou derivar coordenada a coordenada. Então, agora sim. Primeiro vezes primeiro. Então, vai ficar derivada de f em gama de t em relação a x, vezes o x', que é exatamente derivar x em relação a t. Vou até deixar nessa anotação aqui. Mais derivar f em gama de t em relação a y, vezes derivada de y em relação a t, dt. Se nós lembrarmos lá da aula da regra da cadeia para funções de várias variáveis, a gente vai ver o seguinte. Vamos lá. Vou até rascunhar aqui. Nós temos uma função f, cuja sua variável inicialmente dependia de x, dependia de y, só que nós estamos escrevendo x como uma função que depende de t e y como uma outra função que também depende de t. Então, o que diz a regra da cadeia para funções de várias variáveis? Que a derivada de f em relação a t é o quê? Derivar f em relação a x, vezes derivar x em relação a t, mais derivar f em relação a y, vezes derivada de y em relação a t. Então, agora que já ficou esquematizado, dá para visualizar o seguinte. E essa expressão que está aqui dentro do integrando, isso aqui vai ser o quê? Integral de a até b é a derivada de f em relação a t, ou seja, a derivada do f de gama de t. Vou até colocar assim, derivado do f de gama de t em relação a t, dt. Bem, então aqui percebe-se rapidamente que a primitiva, aqui nós estamos falando de cálculo 1, né? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é exatamente o f do gama de t na variação de a até b. E isso é nada mais, nada menos que você trocar, vou até colocar aqui embaixo, fica mais fácil,
Você troca o t pelo b, então vai ficar f do gama de b, menos trocar o t por a, f gama de a. Voilá! Então, se você quiser calcular uma integral de linha em gama de um gradiente, é nada mais, nada menos que você pegar o f do ponto final menos o f do ponto inicial. Esse resultado já traz diversas consequências interessantíssimas que nós podemos analisar. Mas antes, nós vamos resolver um exercício numérico, onde nós vamos aplicar esse teorema. Então, nós vamos calcular f, integral em gama de f, onde f é dado por essa expressão, e gama é o arco de parábola y igual a 2x ao quadrado de menos 1, 2 até 2, 8. Então, qual vai ser a estratégia aqui? Nós vamos tentar enxergar se existe alguma função f minúsculo de tal modo que o gradiente de f minúsculo seja exatamente igual a essa função. Só que não é muito difícil perceber o seguinte: se a gente olha para a primeira coordenada aqui, a gente deseja analisar essa igualdade aqui, para essa igualdade ser verdadeira, a primeira coordenada, que é x ao quadrado, vai ter que ser a derivada de f em relação a x. Eu vou usar essa notação aqui para facilitar aqui a conversa. Vai ter que ser a derivada de f em relação a x. E a segunda coordenada, a derivada de f em relação a y. Bem, se a derivada de f em relação a x é x ao quadrado, isso quer dizer o quê? Que a nossa f de xy vai ser a integral de x ao quadrado, que nesse caso é x ao cubo sobre 3, mais alguma função que eu vou chamar de g que dependa somente de y. Por que disso? Vamos para o caminho inverso. Para daqui chegar aqui, se eu derivar em relação a x, derivada de g de y em relação a x vai dar zero. É como se o g de y fizesse papel de constante, vamos colocar assim. Agora, na fy, a gente pode fazer o seguinte, usando a informação de baixo. Você integra em relação a y, você vai ter um y ao cubo sobre 3 mais um h de x, usando um argumento inteiramente análogo. Quando você olha essa expressão de cima com essa expressão de baixo, a gente pode pegar como exemplo que a nossa g de y é y ao cubo sobre 3, ou que o nosso h de x é x ao cubo sobre 3. É claro que ainda podemos colocar os mais constantes. Então a gente pode, por exemplo, tomar o nosso f de xy como sendo a função x ao cubo sobre 3 mais y ao cubo sobre 3. E tomando essa função aqui, f, dessa maneira, o gradiente do f minúsculo é exatamente igual ao f minúsculo. O f maiúsculo, perdão. Então, a integral em gama do f maiúsculo de gama vai ser nada mais, nada menos. Bem, agora nós vamos para a nossa parametrização. Como é que nós vamos parametrizar essa curva? Bem, o nosso gama de t, ele é um arco de parábola que tem essa cara, né? Então, como ele é gráfico de função, a gente pode, por exemplo, considerar a seguinte parametrização. A gente faz x igual a t, como x é igual a t, y vai acabar sendo 2t ao quadrado. Então, a gente conseguiu fazer com que a nossa curva ficasse contida no gráfico dessa função. Mas a gente precisa especificar os valores de t. Então, nesse caso, é até fácil visualizar, né? O t vai de menos 1 até 2. Porque a primeira coordenada aqui, de acordo com a nossa parametrização, é t, então t teria que ir de menos 1 até 2. Então, o nosso integral aqui vai ficar o quê? Essa informação aqui, para t igual a 1, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar f gama de 2, que é o ponto final, né? Menos f gama de 1, que é o ponto inicial. O f do gama de 2 tem que ir com calma. O que seria o f do gama de 2? A gente troca aqui o t por 2. Ao trocar o t por 2, nós vamos ter um valor de x e um valor de y. E aí, ao obter esse valor de x e y, a gente pode substituir aqui. Então, aqui nesse caso, se t for igual a 2,
O nosso x é igual a 2, então aqui vai ficar 2 ao cubo sobre 3. Mais, trocando t por 2 aqui vai dar 8, né? 8 ao cubo sobre 3. Essa primeira parcela aqui é referente ao f do gama de 2. Menos, agora o f do gama de 1. Nesse caso, de 1 não, perdão, né? Menos 1. Então aí nesse caso, troca o x por menos 1, então vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3, mais, agora troca aqui o t por menos 1, então nesse caso vai dar 2, o y vai dar 2, então vai ficar 2 ao cubo sobre 3. A resposta desse exercício, observe que o 2 ao cubo sobre 3 com 2 ao cubo sobre 3, como aqui tem uma subtração, você cancela essas duas partes, então isso aqui vai ficar 8 ao cubo sobre 3, aqui vai ficar menos 1, né? Que menos 1 ao cubo é menos 1. Menos com menos dá mais 1 sobre 3. Então, isso implica que a integral em gama f de gama vai ser simplesmente 8 ao cubo mais 1 sobre 3. Não vou abrir aqui o resultado, aqui já está mais que suficiente. Vamos dizer assim, a nossa resposta já está mais claro, suficientemente claro, né? Vamos colocar assim. Agora sim, vamos falar brevemente das propriedades. Como eu havia comentado das consequências, observe que interessante. Se você tem que f é um campo gradiente, então isso quer dizer que o nosso f maiúsculo é gradiente de alguma f minúsculo. Então, a integral de linha f em gama, né, da f é independente do caminho, ou seja, para quaisquer duas curvas, gama 1. Então vamos considerar aqui uma curva gama 1 aqui e uma curva gama 2 com os mesmos pontos iniciais e os mesmos pontos finais. O que acontece? A integral de f em gama 1 é igual à integral de f em gama 2. Por quê? Porque se você observar a escrita do teorema, para você calcular essa integral, basta você avaliar o comportamento da função nos extremos. Então é meio que não importa o que estava no meio, o que importa é avaliar o que está nos extremos. E no fundo, é isso que a gente acaba fazendo no teorema fundamental do cálculo, lá do cálculo 1. Para qualquer curva fechada, ou seja, que o ponto inicial coincida com o ponto final, então uma curva desse tipo aqui, a integral em gama de f de gama é igual a zero. E o interessante é que essas três afirmações são equivalentes. Ou seja, se você tem isso, logo você tem isso, tem isso. Se você tem essa informação 3, logo você tem a 1 e a 2. Ou seja, se uma das três é verdade, logo as três são verdadeiras. Se uma das três for falsa, logo as três são falsas. E como a gente já percebeu que existem consequências bem fortes, né? Se avaliar qualquer curva fechada e a integral dá zero, ou ainda, independente do caminho que você for escolher, vamos dizer assim, para calcular a integral de linha só importa os extremos, dado a esse, vamos dizer assim, comportamento muito específico e ao mesmo tempo muito rico, nós vamos dar um nome para esse campo. Nós podemos chamar de campo gradiente, ou ainda, a partir de agora, eu chamarei o campo gradiente de campo conservativo. Então, um campo vetorial F, ele é dito conservativo se atende uma e automaticamente todas as condições que são postas aqui em cima. Bem, ok, a gente já viu que campos conservativos são bem importantes porque você extrai propriedades riquíssimas, mas como identificar que um campo vetorial é conservativo? Então esse teorema vai nos ajudar. Seja F um campo vetorial, por exemplo, com duas coordenadas, ou seja, em R2, onde P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas em seu domínio D. E esse domínio D tem que ser uma região simplesmente aberta e conexa. Então, assim, só para efeitos para facilitar a visualização, são regiões desse tipo, ou o espaço todo. O que não pode ter? Não podem ser dois pedaços soltos, então o D não pode ser a união desses dois conjuntos,
E também não pode ser, por exemplo, e aqui tem que ser pontilhado, né? Eu fiz o desenho assim, mas tem que ser pontilhado na fronteira. Também não pode ser algo assim, por exemplo, um, um pedaço de ovo aqui, sei lá. Então, tem que ser um desenho tipo esse aqui, ou o espaço todo, se preferir. Então, se o seu D for uma região simplesmente conexa, então o F, o campo, ele é conservativo se e somente se, para todos os pontos no seu domínio, nós temos essa relação. Na verdade, ocorreu um pequeno erro de digitação. Aqui é derivada em relação a x. Então, derivada de P em relação a y é igual a derivada de Q, em relação a x. O mecanismo que eu particularmente uso para memorizar isso é o seguinte, porque nós podemos enxergar a integral em gama P dx mais Q dy. É uma das formas que a gente viu. Nós podemos enxergar a integral de linha. E aí observe que o P ele está acompanhando x. Então você deriva ele em relação a y. O Q ele está acompanhando o y. Então você deriva o Q em relação a x. E o porquê que nós temos esse resultado? É só lembrar lá do cálculo 2 do teorema de Clairaut. O que diz o teorema de Clairaut? Que sob certas condições, derivar f em relação a x e depois derivar em relação a y é igual a derivar f em relação a y e depois em relação a x. Se o nosso campo ele é um campo gradiente, isso quer dizer que esse p aqui ele é um fx. E esse q ele é um fy. Então, o que eu estou dizendo com essa afirmação aqui é que o nosso P de y é o fxy e o qx é o o q é o fy, x é derivado em relação a x. Então, eu simplesmente estou aplicando o teorema de Clairaut, mas ele é válido para uma situação específica, que é na qual nós vamos trabalhar aqui os nossos cálculos. Então, a gente pode fazer um exercício numérico para verificar se esse campo ele é conservativo ou não. Como nós vamos fazer? Nós vamos olhar primeiro quem é o nosso P, ou seja, quem é a primeira coordenada. Então, o nosso P de x e y é o x menos y. O nosso Q de x e y, que é a segunda coordenada, coloca x menos 2. Nós vamos verificar quais são os valores x e y, de tal modo que essa igualdade é verdadeira. Então, como o P ele faz parte da primeira coordenada, ou seja, da primeira componente, você deriva em relação a y. E nesse caso vai dar menos 1. Então, P de y é igual a menos 1. E o Q de x, que é derivar em relação a x, é igual a 1. Como esses dois valores são diferentes, logo f não é conservativo. Agora, mais um exemplo numérico. Vamos verificar se esse campo é conservativo. Novamente, o nosso P de xy, ou seja, a primeira coordenada, é 3 mais 2xy. O nosso Q de xy é igual a x2 menos 3y2. Deriva em relação a y, então isso aqui vai dar 2x. Deriva em relação a x também vai dar 2x. Como são iguais, aqui subtende-se que nós estamos considerando o domínio, o R2 todo. O R2 ele é aberto, simplesmente conexo. Logo, pelo teorema, F é conservativo. E como é que a gente encontra uma função f minúscula de tal modo que o gradiente dessa função corresponde a essa parcela? Eu acabei fazendo essa conta no exemplo anterior, mas à medida que a gente for trabalhando em outros exercícios, a gente se aprofunda nessa questão. A ideia agora, para a próxima videoaula, é estudar ainda mais aplicações acerca dos campos conservativos. Nós vamos fazer alguns links com física e nós vamos fazer essa correlação. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês quiserem dar sugestões de melhorias, se puderem curtir o vídeo, eu agradeço bastante. E até a próxima.